Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos aqui para mais uma escola bíblica complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Meus queridos, é você que sempre assiste esse vídeo e eu quero mais uma vez agradecer aos muitos irmãos que têm se inscrito no canal. Se você ainda não se inscreveu, você dá uma olhadinha aí embaixo, tá aí vermelhinho, inscrever-se, e depois vai aparecer um sininho, você aperta e vai ficar umas aspas, e aí você vai ativar as notificações. Toda semana você vai receber a notificação. E não esquece de quando você acessar ao vídeo, aí onde tem essa mãozinha, você clicar, porque quanto mais cliques tiver nessa mãozinha, né, são os likes que a gente chama, mais o YouTube entende que o vídeo tem um reconhecimento, uma valorização por parte do público, né? Como eu sei que os irmãos têm valorizado, nós temos visto aí, né, a linha de comentários que os irmãos têm feito, e eu quero aqui agradecer muitíssimo a todos os irmãos aí de todas as partes do Brasil, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Pará, de Sergipe, Alagoas, enfim, dos muitos lugares, até Portugal. Já temos recebido mensagens e eu sei que esses vídeos têm alcançado muitas pessoas. Muito bem, para você que tem acessado pela primeira vez, eu quero explicar que os nossos vídeos, eles visam complementarizar o estudo da lição. Eu entendo que a lição é muito bem comentada, irmãos. A Casa Publicadora das Assembleias de Deus tem primado pelo material, pelo conteúdo e pelos nossos comentaristas. A nossa lição, a propósito desse trimestre, é esta lição aqui. Você está vendo, é a lição desse trimestre, né, que vai abranger aí os meses, né, de julho, agosto e setembro, né? Depois teremos outubro, novembro e dezembro, último trimestre. Lição comentada pelo pastor Elinaldo Renovato, e é uma lição muito boa. Ele está tratando nesse trimestre sobre tempo, bens, talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Então, irmãos, eu entendo que a lição é muito bem comentada, é praticamente impossível você ler e não entender. Então, a minha intenção é agregar tópicos. A gente sempre coloca aqui dentro do possível 10 tópicos que estão alinhados com o título da nossa lição. Então, há uma abrangência de ideia, de pensar, né, uma abrangência de perspectiva. E isso nos ajuda muito, principalmente para os pastores que após a escola dominical dão aquela palavra final e ficam pensando, eu vou falar o que o professor já falou? Não, então existem tópicos aqui que enriquecem, e alguns tópicos que a gente coloca aqui, claro, vai estar abordando assuntos que estão dentro da lição. Ok, queridos, então estamos estudando sobre mordomia, estudamos sobre o que é mordomia, estudamos sobre a mordomia do corpo, depois estudamos a mordomia do espírito e da alma, estudamos a mordomia da família, e agora estudamos mordomia da igreja local, nessa semana que passou. E agora vamos estudar uma temática, irmãos, muito interessante, que é a mordomia da adoração. Um conceito que tem estado durante muito tempo equivocado por muitas pessoas. Mas hoje nós vamos aprender o que significa adoração e como nós podemos trabalhar essa mordomia da adoração. O texto áureo da lição nos diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Esse diálogo foi de Jesus com a mulher samaritana, que consta lá de João capítulo 4, e esse versículo está em João 4, 23. A verdade prática nos diz: Deus procura os verdadeiros adoradores e não as celebridades. Na segunda-feira nós temos uma leitura de Mateus 2,11, que fala que os magos prostraram-se diante de Jesus. Isso aqui é um ato de adoração.
Na terça-feira, João 4, 20 a 24, o Pai busca os verdadeiros adoradores, é um tópico nosso aqui. Quarta-feira, Romanos 12, primeiro, o culto racional vai estar embutido também em um tópico nosso. Quinta-feira, 1 aos Coríntios 6, 20, glorificando a Deus no corpo e no espírito, vai estar também em um tópico nosso aqui. Salmo 96, 9, adorando na beleza da santidade. E sábado, Mateus 26, 39, Jesus prostrou-se em oração diante do Pai. Nossa leitura bíblica em classe, queridos, está em João capítulo 4, 19 a 26, que é justamente o diálogo de Jesus ali em Samaria, à beira do poço de Jacó, ali na cidade de Sicar, quando Jesus conversa com aquela samaritana. Então disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Isso Jesus conversando com a samaritana. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E aí Jesus disse para ela: eu o sou, eu que falo contigo. Muito bem, irmãos, implicitamente nesse texto, nós já temos aqui diversas pistas para a mordomia da adoração. Mas eu quero primeiro aproveitar aqui essa preciosidade da nossa lição, que conceitua a adoração. Como se vê adoração no Antigo Testamento, como se vê adoração no Novo Testamento, tendo em vista que a revelação é progressiva. No Antigo Testamento tem uma palavra, shahá, ocorre mais de 100 vezes e significa, você vai anotando aí, primeiro, curvar-se diante de, prostrar-se. Tem outra palavra lá no Antigo Testamento, abad, que significa adorar, trabalhar ou servir a Deus. Na nossa no primeiro ponto, um pouquinho antes aqui do que eu falei, nós temos que a adoração vem do latim adorationem. No sentido etimológico, significa culto ou veneração que se presta a uma divindade. Para o cristão, adoração é a veneração elevada. Então, irmãos, vamos extrair aqui veneração que se presta a uma divindade. Vamos extrair daqui curvar-se diante de, prostrar-se, adorar, trabalhar ou servir. No Novo Testamento tem o verbo grego proskineu 59 vezes e significa prostrar-se. Uma palavra diferente aqui: prestar homenagem, venerar, ser reverente, beijar a mão. Outras palavras relativas à adoração. No Novo Testamento, a palavra grega latreia emprega o sentido de serviço de adoração no culto. Dessa palavra vem o termo idolatria ou adoração a ídolos, prática condenada por Deus. Pronto, aqui nós temos algumas palavras, irmãos, que já deixam claro para a gente o que significa adoração. Então, prostrar-se diante dessa divindade, Também aqui no subsídio didático pedagógico diz que a adoração é praticada prestando-se reverência e homenagem religiosa a Deus ou a um Deus, em pensamento, sentimento ou ato. Já ampliou mais um pouquinho o conceito de adoração. Adoração pura expressa a veneração
sem fazer alguma petição e pressupõe a autorrenúncia e a entrega sacrificial a Deus. Então, na adoração, nós não temos intercessão, na adoração nós não temos agradecimento, na adoração nós não temos petição. Na adoração apenas a gente elogia a Deus, a gente enaltece a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz. Adoração é a ocupação da alma com o próprio Deus e não inclui a oração por necessidades e ação de graças. Então, já ampliou mais um pouco este conceito de adoração. Muito bem, queridos. Então, está muito bom. Nós temos aqui muita coisa falando, né, sobre a adoração. Mas eu fecho aqui com esse ponto. Agora eu quero partir, porque eu sou, né, limitado aqui o nosso tempo, sobre a mordomia da oração. Irmãos, uma primeira coisa interessante. Aprendemos já o que é adoração. Meu primeiro ponto aqui é a adoração que não se limita a tempo. Isso é muito interessante. Eu poderia perguntar, eu só adoro a Deus de noite? Eu só adoro a Deus de manhã? Eu só adoro a Deus de madrugada? Eu só adoro a Deus de tarde? Eu só adoro a Deus no horário de verão ou no horário comum, quando existia, né? Eu só adoro a Deus na lua nova, na lua cheia, na lua minguante? Quando é que eu adoro a Deus? Então, queridos, aqui nesse texto de João 4:23, o Senhor diz, mas a hora vem e agora é. Qual é o tempo da adoração? Agora. Independentemente, irmão, das circunstâncias, né? Nós não esperamos alguma coisa acontecer para adorar. Nós não vamos adorar no futuro, nós adoramos agora. A hora chegou, a hora de adorar é agora. Independentemente, né, do dia, se é de dia, se é de noite, não é? Se é claro, se é escuro, se é no verão, se é no outono, se é na primavera, não é? Se é no inverno, não interessa. Adoração em todo o tempo. O Senhor disse, mas a hora vem e agora é. Então a samaritana estava preocupada se ainda tinha que viajar para Jerusalém, ou se ia para o Monte Gerizim, que era ali em Samaria, para fazer adoração, porque judeu diz que é lá e diz que é aqui, e quando é. Não, a adoração genuína não se limita a tempo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o texto prossegue dizendo, mas eu estou no texto áureo, mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Veja bem, irmãos, se existem os verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos adoradores. Então a adoração, ela deve ser, em segundo lugar, genuína. E nós vamos ver ao longo dos outros tópicos, né, o que constrói uma adoração genuína. Uma adoração, ela pode ser falsa na medida em que ela é apenas de lábios e não do coração. A adoração, ela pode ser invalidada ou pode não ser genuína na medida em que eu não estou exaltando a Deus, mas eu estou me exaltando. Há muita gente dizendo que está adorando a Deus, mas ele está querendo se elevar. Ele gosta de aplauso, ele gosta da turma assoviando para ele, gosta da turma dizendo lindo, 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 né? Então, isso não é adoração a Deus. Nós temos visto, inclusive, hinos que não são hinos de adoração a Deus. São hinos que mal falam em Deus e quando fala de forma desrespeitosa. Mas são hinos, como nós já dissemos em vídeos anteriores, antropocêntricos, que louvam a sua própria vitória, a vitória do homem. Ora, nós sabemos que nós somos mais do que vencedores, mas os nossos hinos, irmãos, devem exaltar a Deus e nunca ao homem, né? Eu lembro de um tempo em que a gente colocava nas traseiras do carro um versículo bíblico, agora nós já estamos vendo placa de igreja nas traseiras do carro, né? Então, o louvor, né, a adoração está mudando de endereço. Isto não é adoração genuína. Então nós podemos
perceber nesta lição? Podemos perceber nesta lição e nesse texto bíblico que assim como existem os verdadeiros adoradores, existem os falsos adoradores. Também uma adoração pode não ser genuína dependendo do objeto da nossa adoração. Existem pessoas que estão adorando aos santos. Existem pessoas que estão adorando a padres aqui da terra, né? Estão adorando a estatuetas, né, de cimento, de gesso, de madeira e tudo mais. Não é uma adoração genuína. Então essas coisas vão invalidando, né? Muitas vezes alguém diz que está em um processo de adoração onde não existe reverência. Se não existe reverência, não é também uma adoração genuína. Então, primeiro, a adoração não se limita a tempo. Segundo, a oração deve ser genuína. E aí você pode enumerar uma série de coisas que tornam esta oração não genuína, não legítima, né? Em terceiro lugar, irmãos, Jesus vai dizer, ainda no texto áureo, ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Está aqui no terceiro ponto que nós colocamos, adoração em espírito e em verdade. Ou seja, adoração que tem intenção, mas também tem atitude. A intenção brota lá do íntimo, brota do nosso âmago, é do espírito, amém. E qual a atitude? Ela é verdadeira, né? Porque a oração, a adoração, deve ser em espírito e em verdade. Vamos ver aqui no subsídio da vida cristã, que tem aqui 2 pontos interessantes. Veja só, a essência da adoração é uma vida inteiramente ligada a Deus. É ter uma relação íntima, guarda esta palavra, íntima com Ele. É falar, pensar, agir, cantar e viver em total sintonia, sublinha aí, sintonia com a sua vontade e sua palavra. Adoração é viver com Ele, por Ele e para Ele. Tudo isso eu resumiria em intimidade, algo que vem lá do Espírito. A adoração não está presa a rituais nem a fórmulas, nem a expressões estereotipadas e pré-determinadas pelo tempo, estilo pessoal ou espaço. A adoração deve envolver todo o nosso coração, marque aí coração, a nossa alma, o nosso entendimento e toda a nossa força. Então, irmãos, eu percebo aqui que esta adoração em espírito fala de uma adoração que não é apenas de lábios, não é apenas do intelecto humano, né? Mas algo que vem do coração, lá que brota das entranhas, da intimidade que nós temos com Deus, né? Algo do nosso interior, genuíno, da nossa alma, do nosso espírito, né? E quando esta adoração é também em verdade, é quando esta adoração, irmãos, ela está alinhada com a palavra de Deus. Não adianta cantar na igreja se você está intrigado do seu irmão. Não adianta cantar na igreja, levantar as mãos para o alto, se você não honra seu pai e sua mãe. Não adianta você levantar as mãos para o alto e dizer glória a Deus e aleluia e falar em línguas estranhas, se você não paga as coisas que você compra, né? Não adianta você adorar a Deus e cantar e aquela coisa toda se você não priva de comunhão com os irmãos na igreja, mas ao invés de comunhão, há competição, há contenda, há partidarismo, né? Há vaidade e há uma série de coisas. Então, isto não é em verdade. Você às vezes pode estar até falando lá do seu interior, né? Mas como? É como o ofertante. Jesus disse, se você vier trazendo a sua oferta e é um ato de adoração, Jesus disse, se no meio do caminho você se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, você deve voltar do meio do caminho, se reconciliar com seu irmão e depois trazer a sua oferta, que ela pode até ser em espírito, mas não é em verdade. Então, toda adoração que
tenta caminhar desalinhada com a palavra de Deus, com as verdades de Deus, não é uma adoração em verdade. Então precisa ser em espírito, que eu quero deixar isso aqui como intimidade, e em verdade. Ela deve estar alinhada com a palavra de Deus. Olha aqui na nossa conclusão também uma finalização muito bonita. Na mordomia da adoração, precisamos saber que Deus não vê apenas o gesto exterior como expressão de louvor, mas também a motivação do coração. Oremos como Davi orou: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Adoração em espírito e em verdade. Creio que não ficou dúvida aí para os irmãos. Em quarto lugar, irmãos, uma outra coisa que Jesus deixa claro aqui, e que está no versículo 20 e 21 da nossa leitura, é que a adoração não se restringe a lugar. Assim como a adoração ela não está limitada pelo tempo, ela também não está restrita a lugar. Veja que a samaritana diz assim: nossos pais adoraram neste monte, isto é geográfico, e vós dizeis que é em Jerusalém, geográfico, né? O lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então, onde seria a adoração? A adoração, irmãos, não está, então, restrita a lugar, mas a adoração funciona onde está o verdadeiro adorador. Então, pode ser dentro do ônibus? Pode. Pode ser dentro do banheiro? Pode. Pode ser na cozinha? Pode. Ainda hoje, na escola dominical, ou num culto aqui passado na igreja, eu estava falando com os irmãos, né, do nosso período, da década de 80, né, a igreja buscava muito o batismo com o Espírito Santo, né, vou dizer, estava na moda, né, o povo buscava o batismo com o Espírito Santo, e pessoas, irmãos, eram batizadas com o Espírito Santo no ensaio, era batizada no banheiro, era batizado na cozinha, era batizado trabalhando em casa, era batizado com o Espírito Santo no ônibus, era batizado com o Espírito Santo na floresta, onde ele tivesse. Por quê, irmãos? Porque a adoração vai estar onde está o verdadeiro adorador. Quantas vezes nós estamos num lugar inapropriado que não gostaríamos de estar? Mas, se ali você tem um coração voltado para Deus, uma intimidade, e esta intimidade alinhada com a palavra do Senhor, ou seja, em espírito e em verdade, aquele local se torna o lugar da adoração. A glória de Deus desce ali onde você está. Não é porque o Senhor disse, né, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles, onde eles estiverem, né? E onde você também, na sua individualidade, estiver. Então, quarto lugar, a adoração não se restringe a lugar. Quinto lugar, eu coloquei aqui que a adoração, ela atrai Deus para mais perto. Atrai Deus para mais perto. Veja só, o Pai busca os verdadeiros adoradores. O Pai busca os verdadeiros adoradores. E também, aqui no nosso textual, ainda diz assim que mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Onde está o adorador, meu irmão? Aí o Senhor chega. A adoração é a melhor fórmula para atrairmos Deus para perto de nós, ou para nós nos aproximarmos para mais perto do Senhor. Então, queridos, não é nem no monte de Jerusalém, no Monte Sião, nem no Monte Gerizim, que é o Monte Samaria, mas onde está o verdadeiro adorador. Então, a adoração atrai Deus para mais perto. Eu estava ministrando em um círculo de oração aqui na igreja
foram as 5 segundas-feiras de julho, nós falamos sobre a oração, e eu estava explicando para os irmãos que nós temos a oração de petição, que é aquela oração que você pede para você. Nós temos a oração de intercessão, que eu acho ela mais nobre do que a petição, é aquela oração em que eu oro pelo outro. E nós temos uma outra oração que eu acho que está num nível mais elevado do que as duas anteriores, que é a oração de gratidão, onde a gente agradece pelas coisas que Deus nos deu, e você pode ser minucioso nisso. E temos a oração de adoração. Na ordem de importância, eu inverteria isso aqui. Então, ficaria adoração, gratidão, intercessão e, por último, petição. Então, meus queridos, a oração de adoração é uma oração espetacular, até porque você deve começar a sua oração em adoração. Então, como pastor, vou fazer esta oração de adoração? Elogiando a Deus, irmão. Dizendo, olha, Senhor, Tu és o que eu tenho de mais precioso na minha vida. O Senhor é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tu és o leão da tribo de Judá, o lírio dos vales, a resplandecente estrela da manhã. O Senhor é a raiz de Jessé. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Olha, Deus, das coisas belas que existem nesta vida, Tu és o mais belo, Tu és o desejado de todas as nações, o escolhido entre os milhares, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Ah, irmão, essa oração é maravilhosa, ela é poderosa. Você inicia, não é, elogiando a Deus, enaltecendo a Deus, estendendo o tapete para Deus, se prostrando diante de Deus. Depois desta oração, você vai para a oração de gratidão, aí vai agradecer, agradecer, agradecer por muitas coisas. Depois vai interceder pelos outros. Sabe o que vai acontecer muitas vezes, irmão? Não vai dar tempo você orar por você. Mas eu quero lhe dizer uma novidade, uma boa notícia, que quando você se lembra de adorar a Deus, se lembra de agradecer e se lembra de orar pelos outros, tudo que você precisa, Deus vai atender. Então, Deus não me atende quanto mais eu estou preocupado comigo mesmo, mas Ele me atende quanto mais eu estou preocupado pelos outros. Então, oração de adoração, né? É uma oração poderosa, maravilhosa e que atrai Deus para mais perto, né? Quando Deus vê você caminhando para se ajoelhar, o que será que Deus pensa, né? Lá vai um adorador ou lá vai um pidão, né? Então, queridos, eu creio que Deus se agrada. É como um filho que é muito obediente, mas nunca elogia o pai, nunca dá um beijo, nunca abraça, não é? Eu creio que o pai não ficaria satisfeito. Agora, aquele filho que sabe abraçar, sabe beijar, sabe elogiar o pai. Ah, irmão, quando ele não precisa nem pedir o que ele precisa, que o pai, na hora que perceber que ele está precisando, o pai já vai dar. É uma maneira de fazer o coração do papai se derreter. E Deus, irmãos, Ele gosta de ser adorado, gosta de ser enaltecido por aqueles que Ele criou, né? O nosso propósito aqui na Terra, como igreja, além da evangelização e da comunhão da nossa vida ali, como comunidade, uma função, irmãos, da igreja é a adoração a Deus. Muito bem. Em sexto lugar, a adoração requer que se conheça o objeto da adoração. Olha, Jesus disse para aquela mulher, vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ninguém pode adorar aquilo que ele não conhece. É impossível se adorar aquilo que você não conhece, até porque para adorar você tem que mencionar qualidades dessa pessoa, você tem que entender que ela é grande para que você se prostre diante dela. Então, irmãos, qual o grande fator dificultador da adoração? É o desconhecimento do objeto da adoração. Então, quem é que nós estamos adorando? Estamos adorando a Deus. Quem é Deus? O Criador, mantenedor, sustentador de todas as coisas,
é o nosso Salvador, o único Deus verdadeiro, e por aí vai. A gente poderia ficar aqui a noite toda falando desse Deus, porque nós conhecemos a Deus. O Espírito Santo tem nos revelado quem é Deus, a palavra tem nos revelado quem é Deus. Por isso que o profeta Oséias disse, lá em Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A nossa adoração, ela é potencializada na medida em que nós conhecemos mais e mais e mais a Deus. Foi o que Pedro descobriu, quando Jesus fez aquela pesca maravilhosa. Aí ele olhou para Jesus e não conhecia Jesus nesse aspecto. E ele disse assim: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Então, quanto mais nós conhecemos Deus, mais nós percebemos que estamos equivocados acerca de nós mesmos, e quanto mais o conhecemos, mais propensos nós estamos a adorá-lo. Então, a adoração requer que se conheça o objeto da adoração. Em sétimo lugar, a adoração é rara. Eu não sei se é uma boa notícia ou uma má notícia, mas a adoração é rara. Existem muitos adoradores? Não. A Bíblia diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, e quando a gente procura, é porque a peça é rara. Quando tem muita gente, você já sai dando cabeçada em todo mundo, mas se o Pai procura, é porque os adoradores, irmãos, são raros. Pastor, mas nós não vemos aquela igrejona grande, todo mundo cantando, todo mundo. Mas, meus irmãos, será que a adoração é em espírito? Ou o indivíduo está cantando e a cabeça pensando no gás que está acabando em casa, a cabeça pensando na duplicata que ficou para lá, está cantando, mas está de olho na namorada, é em espírito, é em verdade, é reverente. Quando nós vamos fazendo o crivo dessa adoração, sobra poucos adoradores. E geralmente, quem está com a verdadeira adoração, nós não temos como julgar, nós não conhecemos as pessoas por dentro, mas a Bíblia diz que o Pai procura. E interessante, não diz que ele procura adoração, diz que ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, em sétimo lugar, a adoração é rara. Se ela é rara, é importante que a gente se debruce sobre esse tema, irmãos, e estudemos, porque eu quero estar enquadrado entre os verdadeiros adoradores. A senhora quer? O senhor quer estar enquadrado? Quero também. Então, irmãos, requer um estudo. Nós aqui estamos citando alguns pontos, você vai ver outros na lição aqui, para a gente, depois dessa lição, fazer uma avaliação e dizer: será que eu sou um verdadeiro adorador? Ou eu sou um adorador aí de 1,99, um adorador falsificado, um adorador não genuíno, Porque existem os verdadeiros adoradores e os falsos adoradores. Em oitavo lugar, a adoração requer integralidade, ou seja, nós como um todo. Você pode incluir, inclusive, na sua oração, dizer assim: Senhor, que o Senhor seja glorificado em todas as áreas da minha vida. Inclua isso no seu caderno de oração, essa frase: Senhor, que o nome do Senhor, Senhor, que o teu nome seja glorificado em todas as áreas da minha vida. O tópico 3 e subtópico 3, irmãos, diz assim: glorificar a Deus é o ponto. Ao longo das Escrituras Sagradas, aprendemos que devemos glorificar a Deus com a inteireza do nosso ser, conforme 1 Tessalonicenses 5,23. Ora, se nós somos templo do Espírito Santo, significa que Ele habita em nós. Logo, Deus não aceita nada menos que o todo do nosso ser, isto é, vosso corpo e vosso espírito, conforme 1 Coríntios 6, 19 e 20. Salmo 103, eu coloquei aqui anotadinho, você pode guardar também essa referência.
onde o salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Deus tem que ser glorificado no meu corpo, Deus tem que ser glorificado na minha alma, Deus tem que ser glorificado no meu espírito, Deus tem que ser glorificado em todo o meu ser. A isto eu tenho chamado de adoração que requer integralidade, né? Ou seja, o homem integralmente. Em nono lugar, vamos lá, em nono lugar, a adoração é exclusiva. Aqui está um ponto muito interessante, irmãos. Por que exclusiva? Porque nós não temos o direito de adorar outra coisa a não ser Deus. Se eu não estou enganado, é Brennan Manning que tem uma frase que ele diz assim, que quando nós dedicamos mais prioridade, ou maior prioridade a qualquer outra coisa que não seja Deus, nós cometemos idolatria. Quando nós falamos que a adoração é exclusiva, é porque nós só podemos adorar a Deus. Não podemos adorar a Maria, não podemos adorar a João, não podemos adorar a Pedro, não podemos adorar o apóstolo Paulo, não podemos adorar a nenhum outro personagem. Não podemos adorar a lua, nem o sol, nem a floresta, nem coisa nenhuma. Mas a Bíblia diz: adorarás somente ao Senhor teu Deus. Quando Jesus estava no deserto, o diabo queria que ele se dobrasse diante dele. E Jesus rebateu com as Escrituras e disse: vai de Satanás, porque está escrito, somente ao teu Deus adorarás e só a ele servirás. Deus não aceita que nós adoremos a outros personagens. Nós vamos ver naquele episódio, né, de Acabe e o profeta Elias e Jezabel. Apareceu até uma série na televisão aí falando sobre Jezabel, né, mas é bem romanceado, né? Mas no texto bíblico nós vamos ver que Elias chega em uma ocasião em Israel, ou ele vive essa ocasião em Israel, em que Israel se inclinou para a adoração a Baal, que é o Deus, né, que a Jezabel traz lá das suas terras, né, e Acabe, que era um dominado pela sua mulher, né, e começa a adorar também a Baal, e daqui a pouco a nação também se inclina para Baal, e Elias leva o povo lá para o monte, né, Monte Carmelo, né, para o grande desafio. Mandou que os profetas de Baal edificassem lá o seu altar, clamassem ao seu Deus, e eles clamaram, e não foi pouco tempo não, irmão, se retalharam e tudo, e o seu Deus não mandou fogo do céu, porque é Deus com D minúsculo. Mas aí, agora, Elias repara o altar do Senhor, organiza tudo direitinho, joga água, que é para dificultar, não é? E quando clama ao Deus dos céus, né, desce fogo do céu, lambe a água, queima o holocausto, etc. E o que aconteceu? Todo aquele povo se prostra e diz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então a adoração, ela é exclusiva. E em último lugar, irmãos, a adoração é racional. A adoração deve ser feita com raciocínio. Então, eu preciso perguntar quem eu estou adorando. Isso é raciocínio. Quem eu estou adorando? Estou adorando a Deus ou estou adorando o meu departamento? Estou adorando a Deus ou estou adorando o meu pastor? Estou adorando a Deus ou estou adorando a minha denominação? Estou adorando a Deus ou estou adorando minha família? Estou adorando a Deus ou estou adorando meu dinheiro? A quem eu estou adorando? Tem que ter resposta. Quando tem resposta, existe racionalidade, né? Quem eu estou adorando? Por que estou adorando? Nós não podemos adorar a Deus, irmãos, sem saber o porquê. Por que estamos adorando a Deus? Estamos, irmãos, porque Ele é o único Deus. Estamos adorando porque Ele está acima de nós. Estamos adorando porque Ele é maior que nós. Estamos adorando porque Ele é santo, santo e santo. E nós somos pobres pecadores. Estamos adorando
porque sabemos da nossa fragilidade, da nossa debilidade e sabemos que a nossa estrutura é pó e cinza e estamos adorando aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Onde eu estou adorando? Quando eu estou adorando? Então, irmãos, todas essas respostas partem de uma mente que raciocina. O nosso culto não pode ser um culto irracional. O que é um culto irracional? Um culto sem propósito. Por que eu estou indo à igreja? Não sei. Fui fazer o que na igreja? Não sei. Aprender o que no culto? Não sei. Então, irmão, é um culto irracional. Nós temos que fazer um trabalho para Deus, sabendo o que estamos fazendo. A Bíblia diz que nós temos a unção do santo e sabemos tudo, né? O povo de Deus é um povo inteligente, um povo esclarecido, um povo que Deus tirou o véu, não é? Da revelação, né? E aí nós estamos compreendendo as coisas de Deus, né? Hoje nós já não estamos mais cegos pelo Deus deste século que cegou o entendimento dos incrédulos, mas nós fomos iluminados pelo Espírito Santo, saímos das trevas para a luz, não é? E isso inclui sair das trevas do conhecimento, não é? Para a luz do conhecimento, ou as trevas da ignorância para a luz do conhecimento. Então, em 10º e último lugar, a adoração é racional. Meus queridos irmãos, que Deus assim nos abençoe poderosamente. Aqui encerrando o vídeo, eu quero pedir mais uma vez, se você não está inscrito, olha aí embaixo onde tem inscrever-se em vermelho, clica aí, é facinho, vai aparecer um sininho, você clica de novo e clica naquele sininho que tem as aspas para você receber as notificações. Também eu peço a você, nós temos irmãos que às vezes assistem esse vídeo e compartilhe com os irmãos da igreja, né? Leve esse vídeo para o seu superintendente de escola dominical, para que ele divulgue entre os professores. Eu quero agregar valor aí então à sua aula. Compartilhe o vídeo aí no joinha, não esqueça, né, de já clicar aí nessa mãozinha, que é para ajudar também o nosso vídeo. Deus abençoe a todos, até a próxima semana com uma nova lição, se Deus assim o permitir. Amém.